onde o Senhor fala ao seu povo. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 24. Eu lerei do 44 ao 49. Evangelho do Nosso Senhor, conforme escreveu Lucas, capítulo 24, versículo 44. A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e lhes disse: Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Em 1962, na Alemanha, um grande pensador chamado Gadamer, Hans-Georg Gadamer, ele publicou um texto muito importante chamado Verdade e Método. O título do livro já é muito chamativo, né? A verdade necessariamente não demanda um método. E do que Gadamer trata nesse livro? Interpretação. É o livro mais importante do século XX, quando o assunto é interpretação. E logo na abertura do livro, Gadamer, ele vai dizer que a interpretação, enquanto um fenômeno humano, ele tem dois momentos. Ele tem um momento ontológico, que diz respeito ao fato de que o ser humano é um ser que procura compreender e que procura compreender-se também. Então, compreender é parte de quem nós somos. Por exemplo, se esse microfone, ao ser comprado, eu não tenho, por exemplo, contato com ele, não é habitual da minha pessoa lidar com ele, é claro que eu vou ler o seu manual para tentar compreender como se monta, como operá-lo. Então, isso tem a ver com a dimensão ontológica das coisas. Eu fico pensando na antiguidade, quando a agricultura foi inventada. Segundo a historiografia, segundo dizem, né? Foi no período neolítico. Eles foram compreendendo as coisas à medida que o tempo foi passando. E Gadamer vai dizer que existe um segundo momento da interpretação, que é o momento epistemológico, quando as regras para a interpretação de textos, elas passaram a ser desenvolvidas. De qualquer forma, Gadamer vai dizer o seguinte: o ser humano é um ser que procura compreender. E quando nós falamos sobre o paradigma da compreensão, isso é muito importante para nós, porque nós temos diante de nós a Bíblia Sagrada e nós temos a tarefa de interpretá-la e, mais que isso, interpretá-la adequadamente. Se você fizer aí um exercício de memória, você vai lembrar quase que automaticamente do eunuco da rainha de Candace. Ele estava naquela estrada e o Espírito Santo literalmente arrebatou, transportou Filipe. O eunuco estava lendo o livro do profeta Isaías no capítulo 53.
mas ele não estava compreendendo. E Filipe faz uma pergunta intuitiva e indutiva. Entendes o que lês? Né? Entendes tu o que lês? E ele disse, como posso, a menos que alguém me ensine ou me explique? Quer dizer, ele sabia ler, ele dispunha de uma cópia, que era uma coisa muito difícil. É bom lembrar que naquele período as cópias eram feitas à mão. Então, no mínimo, ele dispunha de recursos, ou a sua rainha, para que se pudesse comprar uma cópia. E ele estava lendo, mas não era possível a ele tirar o proveito daquela leitura. Por quê? Porque ele não compreendia. Eu confesso para os irmãos que durante um tempo, quando as pessoas me perguntavam o que eu faço para começar a ler literatura brasileira, começa a ler o João Guimarães Rosa. Eu não faço mais isso. Porque toda pessoa que eu fiz isso, ela comprou o Grande Sertão, comprou as primeiras histórias, comprou Tutamedes, não entendi. Eu não entendi nada. Então vai ler alguma coisa mais fácil. Vai ler Graciliano Ramos, vai ler essa de Queiroz, mas não Guimarães Rosa, que realmente demanda um exercício, eu diria até um esforço gigantesco para se compreender a trama rosiana. Aqui nesse texto, nós estamos diante de um cenário onde Cristo ele se apresenta, como dizia o meu amado professor, reverendo Daniel Carneiro, como o hermeneuta, ou seja, o intérprete. Nós aprendemos na teologia que Cristo tem 3 ofícios. Ele é sacerdote, profeta e rei. E o reverendo Daniel dizia assim, Jefinho, ele também era o hermeneuta. Ele era o intérprete por excelência das Escrituras, porque ele é a palavra e a palavra testificava dele. E ele vai dizer isso aqui aos discípulos. Nós estamos aqui num período pós-Páscoa, num período posterior à ressurreição. Ele já havia aparecido aos discípulos algumas vezes. No contexto anterior, ele havia aparecido a 2 discípulos que se dirigiam àquela aldeia chamada Emaús. E lá para as tantas, eles vão falar sobre essa ação de Cristo como intérprete, como o fiel intérprete, como o intérprete por excelência, porque eles vão dizer assim, porventura, não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava da Escritura? Ou seja, à medida que ele ia interpretando, à medida que ele ia explicitando o conteúdo das Escrituras, aquela palavra tocava o coração dos discípulos e eles sentiram o seu coração aquecido. E eles voltaram para Jerusalém animados porque viram o Senhor, porque estiveram com Ele, porque puderam ouvi-lo explicar as Escrituras. E aí Jesus, ele apareceu mais uma vez aos discípulos e ele agora vai mais uma vez manifestar a sua capacidade inigualável de explicar a palavra de Deus. Versículo 44 diz assim, a seguir Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. O que Cristo está tratando aqui? Ele está explicando para os discípulos que ele já havia dito o que haveria de acontecer com ele. Não foi nenhuma surpresa. Ele não deixou de avisá-los profeticamente
ele disse, olha, eu vou para Jerusalém, eu serei preso, eu serei morto, e ao terceiro dia voltarei à vida. Falou do sinal de Jonas, disse que ia morrer. Pedro disse, Senhor, de modo nenhum tal coisa acontecerá contigo. E ele disse, para trás de mim, Satanás, porque não tens os pensamentos de Deus. Então, Jesus falou, vou para Jerusalém, vou padecerei na mão de salteadores, e ao terceiro dia voltarei à vida. Mas aqui, ele está falando de algo muito maior. E os irmãos vão ver o privilégio que foi para os discípulos, nesse momento, ouvirem essas coisas, porque ele está falando aqui da revelação progressiva. Quando ele cita aqui a lei de Moisés, os profetas e os salmos aqui, eles ocupam aquilo que no cânon hebraico corresponde aos escritos. Ele está dizendo que toda a Bíblia, todo o Antigo Testamento, dava testemunho dele. Todo o Antigo Testamento profetizava acerca dele. Ou seja, Moisés ouviu coisas a respeito do Cristo. Por exemplo, no capítulo 18, ele falou do grande profeta, do profeta que seria levantado do meio daquele povo. A gente vai lendo os livros veterotestamentários, até chegar aos Salmos, por exemplo, onde há uma abundância gigantesca de alusões à pessoa do nosso Senhor, e nos profetas. Quando você lê, por exemplo, o livro do profeta Isaías, Isaías capítulo 2, Isaías capítulo 9, Isaías capítulo 11, Isaías capítulo 25, do capítulo 40 em diante, há uma profusão muito grande de capítulos. Talvez o mais conhecido seja o capítulo 53, quando trata do servo sofredor. Mesmo capítulo que o eunuco da rainha de Candace estava lendo sem saber do que se tratava. Então, Cristo aqui, ele está dizendo que todo o cânon, todo o Antigo Testamento, é, em verdade, um testemunho a respeito da sua pessoa. Eu costumo dizer que o Antigo Testamento, ele se parece com uma seta apontada para frente. E na seta, uma frase escrita, o Messias virá. E o Messias chegou. Estava ali posto diante deles. Mas ele não fala só sobre a revelação progressiva. Ele fala que essa revelação, ela se cumpriu. A revelação alcançou pleno cumprimento na pessoa dele. Veja que ele vai dizer aqui: importava se cumprisse tudo o que de mim estava escrito. Ou seja, nenhuma profecia acerca de Cristo deixou de se cumprir. Você quer ver um exemplo? Gênesis capítulo 3. Gênesis disse que ele esmagaria a cabeça da serpente, que ele seria o descendente da mulher. Salmo 16, para mim, um dos salmos mais bonitos, ele vai dizer lá que o corpo dele não chegaria a entrar em estado de putrefação. Salmo 16, 10. Lá diz, né? Pois não deixarás a minha alma no Seol, e nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Ou seja, 1000 anos antes, Davi disse, olha, ele vai morrer, mas o corpo não vai apodrecer. O mesmo Davi, seu pai, no Salmo 34, 20, ele disse que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Os outros 2 malfeitores, né? Eu acho muito interessante que as pessoas dizem assim, eram ladrões, né? Não, eram malfeitores. A palavra grega lá é malfeitor. Ou seja, eram indignos, né? Eram criminosos.
Se eram ladrões ou não, eu não sei. Tem até o bom ladrão, né? Inventaram até a figura do bom ladrão. Mas os 2 malfeitores, suas pernas foram quebradas. O Senhor Jesus não. Para que se cumprisse aquilo que é dito nos Salmos. A própria Escritura diz que ele compartilharia, né, a sepultura com os ricos. Foi sepultado no túmulo de José de Arimateia. Zacarias e Jeremias profetizaram, seria traído por 30 moedas de prata. Foi traído por ninguém menos que Judas Iscariotes, apóstolo escolhido. Quer dizer, há toda uma profusão que se cumpriu cabalmente, que se cumpriu na íntegra, mostrando que a profecia, ela tem 2 momentos. O momento em que ela é anunciada e o momento em que ela é concretizada. Então, a fidelidade divina à sua palavra é manifesta aqui, através da palavra profética que alcançou pleno cumprimento, cabal cumprimento, na pessoa de Jesus Cristo, através da sua vida e através da sua obra. E é muito interessante que ele vai dizer aqui: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Quer dizer, se a gente pensa naquela turba, se a gente pensa naquela multidão enfurecida, volúvel, né? Eles eram a cara da Roma antiga, pão e circo, levados de um lado para o outro como as ondas do mar. Mas os apóstolos, que viram, que conviveram, que testemunharam e que viram ele mais de uma vez dizer: vai acontecer. Foi necessário que ele, nesse momento posterior à Páscoa, lhes explicasse. E aqui a gente aprende muito claramente: ele sempre está disposto a nos ensinar a sua palavra. Nesses muitos anos de igreja e alguns poucos anos de ministério pastoral, eu tenho ouvido da boca de alguns irmãos a seguinte expressão, e eu quero dizer para os irmãos legítima: pastor, eu tenho dificuldade de ler a Bíblia. Eu tenho dificuldade de ler a Bíblia. E eu acho legítimo. Há trechos bíblicos que são muito fáceis de entender. Muito fáceis. Qualquer pessoa, não precisa ser tão alfabetizado. Ele vai pegar, por exemplo, o Salmo 1 e ele vai ler, ele não vai ter muita dificuldade de entender. Não é um salmo difícil. O Salmo 15, que é um salmo que eu leio com muita frequência, não vai. Olha, mas tem passagens no livro de Ezequiel que são muito difíceis. Há passagens na epístola de Paulo aos Romanos que são muito difíceis. O que a gente faz nesses momentos? Primeira coisa, a gente ora. A gente ora. Antes de recorrer à boa literatura, a gente ora. Não existe intérprete melhor do que o Senhor Jesus. A Bíblia fala dele. A Bíblia foi escrita e tudo que está dito ali se encaminha para ele. E ele tem muito gosto em nos ensinar como ensinou. Aí você diz assim: mas pastor, mas ele não tem, nós não temos os pastores na igreja? Muito bem, mas eles foram postos por Cristo. E é de Cristo que nós nos alimentamos para poder ensinar a igreja. Na verdade, quem ensina a igreja é Cristo. Os pastores são um meio, um veículo, apenas isso. Nada mais que isso. O mérito é dele. O versículo 45, ele diz assim: então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras.
Gadamer vai falar na obra dele lá sobre o paradigma da compreensão, que é muito diferente, por exemplo, daquilo que pretendem as ciências da natureza. As ciências da natureza, elas pretendem descrever a realidade. O paradigma da compreensão pretende compreender, pretende trazer à tona o significado, o sentido das coisas. Mais detidamente aqui, o sentido das Escrituras. Quer dizer, se nós, lendo a Bíblia, se nós, ao lermos a Bíblia, temos algumas dificuldades, nós temos que recorrer àquele que pode, literalmente, estilhaçar essas dificuldades, que é Cristo. Aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos para uma coisa chamada Cristo como a chave hermenêutica. Como é que nós podemos aplicar esse princípio à pessoa de Cristo? A gente tem, por exemplo, a estrutura de promessa e cumprimento, e nós temos também a chamada tipologia. Por exemplo, quando nós abrimos a Bíblia em João 3, Jesus está num diálogo com Nicodemos, e ele lança a mão de um fato que, lendo o livro de Números, nós jamais saberíamos que aquilo apontava para ele, que era aquela serpente, Nehushtan. Você lê o livro de Números, Deus manda fazer uma serpente, manda erigi-la, e as pessoas que fossem picadas pelas serpentes olhariam para Nehushtan e ficariam saradas. Quem imaginaria que aquilo dizia respeito a Cristo? Mas ele, interpretando a Bíblia como nenhum outro, ele vai dizer que aquilo ali era uma imagem tipológica, né, da sua pessoa. Tal como ela foi erguida, ele também o seria. No mesmo Evangelho de João, ele vai falar sobre o maná. O maná que era uma delícia, né? Ele lembrava muito bolinho de mel, era doce. Eu tenho, às vezes de maneira até engraçada, eu digo assim, naquela época não existia diabetes. Podia se comer à vontade. Eu faria a festa. E ele vai interpretar. Quem, lendo lá Números, quando fala da queda do maná, iria imaginar que o maná era um tipo de Cristo. O texto não diz isso, mas ele vai dizer no Evangelho de João. Então, ele vai acrescentando camadas de compreensão. E eu quero dizer para os irmãos que nunca chegará o dia em que nós vamos esgotar a compreensão que poderemos ter da Escritura. Nunca. Nós sempre vamos galgar camadas e camadas e camadas de compreensão. Eu estava lendo esse texto hoje à tarde e eu estava lembrando do mar. Quem aqui conhece o fim do mar? Onde está o fim do mar? Existem os limites. O Oceano Ártico, o Oceano Índico, o Oceano Pacífico, o Oceano Atlântico, isso são limites. Mas onde é que está o fim? Não há, né? Eu estava lembrando que no Cabo de Santo Agostinho tem uma praia chamada Gaibu. Gaibu, praia linda, maravilhosa. E no extremo sul da praia tem uma pedra grande, ela deve ter uns 150 metros. 4h40, 4h50 da madrugada você sobe e você fica lá em cima, aí começa aquele clarão lá no final, não é o final, aquilo é o horizonte, aquela imagem bonita, daqui a pouco parece que o sol está saindo de dentro do mar, é a coisa mais linda do mundo. Então, por que eu estou me apropriando dessa imagem? Para dizer o seguinte, da mesma forma que nós não sabemos qual é o fim do mar, nunca chegará um tempo em que nós vamos dizer assim, eu cheguei ao final, eu cheguei ao limite de até onde eu posso compreender a Escritura. Sempre haverá
o que compreender. Tem um estudioso muito famoso, é morto. Ele era padre, Raymond Brown. Foi o maior estudioso do Evangelho de João de todos os tempos. O maior estudioso do Evangelho de João de todos os tempos, Raymond Brown. Fantástico o trabalho dele. Escreveu vários comentários sobre o Evangelho de João e, no final, ele escreveu para uma série muito prestigiosa, série Anchor Bible, um comentário de 2 volumes, gigantesco. E um dia alguém perguntou para ele: reverendo, por que essa recorrência ao Evangelho de João? Por que tanto tempo empregado? E ele disse uma coisa fantástica: porque eu não esgotei aquilo que tenho pesquisado e aquilo que tenho compreendido na leitura e no trabalho em cima do Evangelho de João. E quando ele morreu, ele deixou uma pilha de mais de 300 páginas, que depois foram editadas e publicadas, que eram notas explicativas. Então, essa é a boa nova. Você vai abrir a Bíblia e o Espírito Santo, sobrenaturalmente, na verdade, Cristo, através do Espírito Santo, ele vai lhe ensinar. Ele vai lhe ajudar a compreender. Aí amanhã você vai ler novamente o Evangelho de João, aquele mesmo texto. E o Espírito Santo, ele vai te ajudar a crescer no nível da compreensão. Eu falei com o meu pastor, o reverendo Rômulo. Eu digo que é meu pastor porque ele foi meu pastor há muitos anos. E a gente conversando sobre aquele texto da chamada mulher adúltera, né? Eu falei para ele: pastor, eu preguei 3 sermões diferentes nesse texto. E agora eu estou trabalhando, estou estudando para elaborar um novo sermão nesse texto. Aí ele riu do outro lado, ele disse: eu faço a mesma coisa. Eu prego um texto e depois eu vou estudá-lo e reestudá-lo para tentar elaborar outro sermão ou outros sermões. Isso não é mérito nosso não, irmãos. O texto diz aqui, ó: então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. O mérito é dele. Ele é o hermeneuta. Ele é o intérprete. É dele que a Escritura fala. Mas eu quero dizer para os irmãos que essa compreensão, ela se renova todos os dias. Aí alguém diz assim: mas pastor, mas a Bíblia não tem só uma interpretação? Sim. Só que a Bíblia nos permite o chamado olhar perspectivo. Ou seja, existe uma verdade que só ele conhece, a sua extensão, e ele vai nos dando partes dessa verdade. E a gente vai crescendo. Ele nos dá a boa nova, a graça de podermos crescer na compreensão da sua palavra. Aí no versículo 46, ele vai ampliar isso e vai dizer assim: e lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no 3º dia. O que ele está fazendo aqui? Ele está apelando para a memória. Está escrito. A pergunta é: onde está escrito? Você volta para o versículo 44, ele vai dizer: na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Por exemplo, no próprio Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, quando fala que a serpente morderia o seu calcanhar, aquilo é uma alusão à sua crucificação. A morte já está anunciada. Se você quiser anotar aí, anote aí o Salmo 22, que é um salmo terrível. O salmo que, inclusive, vai dizer qual foi a causa da morte. Ele disse que o seu coração derreteu como cera. Provavelmente algum problema no miocárdio. Muito provavelmente. Tem até médicos que fazem análise científica da morte de Cristo e vão falar sobre a relação do miocárdio com a morte dele. E ele vai dizer, né?
que o Cristo havia de padecer e ressuscitar. Então, será que eles não lembravam que ele disse que morreria e iria ressuscitar? Foi necessário que nesse momento posterior à Páscoa, ele mais uma vez, ele tivesse que refrescar a memória daqueles que caminharam com ele durante tanto tempo e que viram os milagres. Agora vejam, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, ele ressuscitou a filha de Jairo e ele ressuscitou o seu amigo Lázaro. Alguém que é capaz de chamar da morte para a vida alguém que jazera morto, não poderia, tendo dito várias vezes que voltaria à vida. Ele disse: derribai este templo e eu, em 3 dias, o reconstruirei. Estava falando do corpo dele, João diz. Depois ele vai dizer: eu dou a minha vida e tenho poder para retomá-la. Mas aí, irmãos, o texto é muito claro, né? A coisa não era muito nova. O trauma do banho de sangue foi muito forte. Eles estavam ali, de fato, enlevados. A presença de Cristo, mas aí foi necessário que ele massificasse nas suas mentes e nos seus corações tudo o que estava escrito. Eu gosto de uma frase do reverendo Billy Graham, quando ele dizia o seguinte: a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Porque tudo o que está escrito se cumpre. Eu vejo muita gente hoje abismada, né? Onda de calor, 40 graus, 45 graus, aquela coisa toda. Daqui a pouco, frente fria. Aqui marcou 14 graus. Quinta-feira, 14 graus. Aí você vai para Romanos, capítulo 8, Paulo diz que a natureza geme com dores de parto até agora. Isso é o quê? Isso é o impacto da queda sobre a natureza. Então, está na Escritura. Tudo o que está na Escritura, tudo o que está na Escritura se cumpriu acerca de Cristo. E tudo o que ele falou, lê em casa, Lucas 21. O bramido do mar e das ondas, a grande expectação que a natureza passaria, está se cumprindo. Não tem absolutamente nada que ele tenha dito que não esteja se cumprindo. Guerra, rumor de guerra, pestilência, fome, pai contra mãe, pai contra filho, mãe contra filha. Está se cumprindo. Tal como ele o disse. Se cumpriu acerca dele e se cumpre o que ele falou. Aí agora, ele vai transformar a interpretação em missão. Ele vai dizer que os discípulos, agora, de posse, com suas mentes esclarecidas, tendo uma compreensão adequada das coisas, o que eles fariam agora? E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Ele diz: vós sois testemunhas destas coisas. O que ele está fazendo aqui? Apelando para a memória. Eu já falei para vocês. Vocês agora, de posse dessas informações, vocês vão se tornar agora transmissores. Vocês agora vão ser uma cadeia de transmissão. O que eles deveriam transmitir? 2 coisas. A humilhação do Redentor, a exaltação do Redentor. A sua morte e a sua ressurreição. É muito simples. Pregar o Evangelho não é difícil. Pregar o Evangelho é muito fácil. Se eu chegar ali para Rafael e disser assim: olha, Jesus morreu e voltou a viver. Você consegue dizer isso para outra pessoa? Ele vai dizer: consigo, pastor, eu falo isso aí, tranquilamente. Não tem mistério. Essa palavra remissão, ela tem a ver com perdão pleno. Através da morte
e da ressurreição de Jesus Cristo e da fé. Porque tal como eles deveriam crer no Senhor e crer naquilo que ele disse e ver nele o pleno cumprimento daquilo que estava dito, ele era a materialização do que for escrito. Agora, eles deveriam ser a cadeia de transmissão. E nós somos o quê? Nós somos o fruto dessa cadeia de transmissão. Foi passado de século a século essa mesma mensagem. Talvez os ímpios zombem, eles escarneçam, mas nós sabemos pela Escritura e através da Escritura, pelo testemunho interno do Espírito Santo, que Jesus, naquela sexta-feira, ele foi arqueado naquele madeiro e que ao terceiro dia ele chutou a porta da morte e voltou a viver e apareceu a eles e deu a cada um deles a missão de serem essa cadeia de transmissão. Importava que se cumprisse o que de mim estava escrito, tudo, e se cumpriu. E vocês agora tratem de transmitir isso. E você vai lá para 1 Coríntios, Paulo vai dizer assim, olha, que eu vos entreguei foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Olha aí. Como a mensagem do Evangelho é simples. Como é fácil compreender a mensagem do Evangelho e transmiti-la. Mas ele não só faz isso, irmãos. Ele dá a missão e dá a garantia. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Aqui a gente tem que apelar para o Evangelho de João. Porque o Evangelho de João, ele vai descrever esse mesmo encontro aqui, e lá vai acontecer aquilo que o teólogo Richard Gaffin, que é um teólogo presbiteriano, e outros, vão chamar o Pentecostes joanino. É quando Cristo sopra o Espírito, ungindo, capacitando, dizendo, olha, vocês não estarão sozinhos. A promessa que eu fiz de que eu vou mandar o outro Consolador, o outro que me é igual, o outro que me é semelhante, para capacitar vocês. Fiquem em Jerusalém. E eles ficaram em Jerusalém, e no Pentecostes, do ano 33 da Era Comum, o Espírito Santo desceu sobre eles. E o que foi o Pentecostes? O Pentecostes foi um evento extraordinário, através do qual o Evangelho ele foi anunciado. As pessoas seriam cheias do Espírito para cumprir essa tarefa, servirem de cadeia de transmissão no anúncio do Evangelho. Qual é a grande mensagem que nós aprendemos aqui? É que Jesus nos ensina a Escritura para que compreendamos o Evangelho, que é Ele mesmo, a sua morte, o seu sofrimento, a sua paixão, a sua ressurreição, e nós passemos agora a servir de anunciadores dessa mesma mensagem. Nós aprendemos para transmitir, aprendemos para ensinar, aprendemos para compartilhar as boas novas a respeito do Cristo. Que esse mesmo Cristo, ele possa, através do seu Espírito, nos capacitar para essa tarefa. Deus nos abençoe.